Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação, a alma, materialismo. Objetivo da encarnação. 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dá ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sobre esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam e, depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso não sofrerá com os tormentos que procedem desses defeitos. A alma. 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e se revestem temporariamente de um corpo carnal para se purificar e se esclarecer. 135. Há no homem outra coisa mais que a alma e o corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. 135A. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que possam se comunicar um com o outro. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. 136.
A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório. Repetimos isso constantemente. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Sim, pode, porém, desde que cesse a vida no corpo, a alma o abandona antes do nascimento. Não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois que essa união está estabelecida, é a morte do corpo rompe os laços que o une à alma, que o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo em que não há vida orgânica. 136B. O que seria nosso corpo se não houvesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que disserdes, exceto um ser humano. 137. Um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Veja o Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. 138. Que pensar daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai por vos entenderdes a vós mesmos. 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram assim a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa? 140. O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos e sendo responsável, assim, por cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Se a entendermos como fluido vital, tem razão, mas se queremos entendê-la como espírito encarnado, é errada. Como já dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem se dividir. 140A. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. 141. Há alguma verdade na opinião dos que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Irradiante, ela brilha e se manifesta ao redor dele como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É desse modo que se pode dizer que é exterior, mas não é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios ou corpos, um sutil e leve, que é o primeiro chamado perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo carnal. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe o é numa semente, como já dissemos. 142. O que dizer desta outra teoria, segundo o qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? O espírito é um só.
está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Nesse caso, é ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre estas questões. Há espíritos cujos conhecimentos são ainda limitados e não compreendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós que as crianças há também espíritos pseudo-sábios, que fazem rodeio de palavras para se impor, aliás, como acontece entre vós. Mas, além disso, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo significado, especialmente quando se trata de coisas para as quais a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente, precisando de figuras e comparações que tomais como realidade. 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma tem uma aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com a sua imaginação. Já se atribuiu também uma alma à terra, que é preciso entender como sendo o conjunto de espíritos devotados que dirigem as vossas ações em bom caminho quando os escutais, e que são, de algum modo, os representantes de Deus em relação ao vosso globo. 145. Como tantos filósofos antigos e modernos têm discutido por tanto tempo sobre a ciência psicológica sem ter chegado à verdade. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna. Eles prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, tomaram suas próprias ideias pela luz, mas os próprios erros servem para deduzir a verdade ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo tornará compreensível. 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas está mais particularmente na cabeça entre os grandes gênios, os que pensam muito, e no coração nos que têm sentimentos elevados e cujas ações beneficiam toda a humanidade. 146A. Que pensar da opinião daqueles que colocam a alma num centro vital? Isso quer dizer que o espírito se localiza, de preferência, nessa parte do vosso organismo, uma vez que é para aí que convergem todas as sensações. Aqueles que a colocam no que consideram como centro da vitalidade a confundem com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Materialismo. 147. Os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são, muitas vezes, levados ao materialismo. O fisiologista vê tudo à sua maneira. Orgulho dos homens que acreditam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar seu conhecimento. Sua própria ciência lhes dá presunção. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar. 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Isso pode-se concluir que são perigosos? Não é exato dizer que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que tira deles uma falsa consequência.
porque têm a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que eles demonstram. E os espíritos fortes são, muitas vezes, mais fanfarrões do que bravos. A maioria dos materialistas só o são porque não tem nada para encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostram-lhe uma âncora de salvação e se agarrarão a ela apressadamente.